Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal Matemática em um Clique. Hoje vamos falar no nosso podcast sobre dados agrupados. Você já ouviu falar o que são os dados agrupados? Qual a diferença de dados agrupados e dados não agrupados? Então, essa nova série de podcasts, né, que nós estamos trazendo para vocês, que já falamos sobre o impacto da ciência em nossas vidas, pesquisas qualitativas e quantitativas. Vamos falar agora sobre dados agrupados. Aqui a gente tem um exemplo de dados agrupados. Quando você pensa numa distribuição de frequência como essa, que você tem as classes, que são as faixas de informações, nós estamos falando de dados agrupados. Se você está falando de dados que acabaram de ser coletados na amostragem, que são dados que estão no que chamamos de tabela Hall, que são, né, dados ordenados, né, mas eles não estão numa tabela, eles não estão já organizados de uma maneira que você consiga, de uma maneira mais prática, mais resumida, né, fazer uma análise bem objetiva das informações. Quando você coleta dados, um dos grandes problemas quando você está fazendo análise de dados é quando você coleta em grandes quantidades. Se você pega todos os dados misturados de uma pesquisa, às vezes em grandes quantidades, você não consegue nem pensar direito, mistura tudo. Então, quando você organiza com uma distribuição de frequência como essa, fica muito mais prático, muito mais viável você chegar a boas conclusões, inferir informações importantes, conclusões importantes, que vão ajudar essencialmente na tomada eficaz de decisão. Então, dados agrupados, um exemplo aqui é a tabela de distribuição de frequência que vocês estão vendo aqui, as faixas de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40. Do lado ali você tem as frequências, que são as quantidades que se encontram, né, dentro de cada classe, né, ou intervalo de classe, e que são as faixas de informações. Então, é muito importante, né, com a ajuda da estatística, construir esse tipo de tabela, distribuição de frequência, dados agrupados. Depois você consegue achar média de dados agrupados, moda de dados agrupados. Inclusive, aqui no canal você tem aí, né, um vídeo que vocês podem buscar, que fala sobre média de dados agrupados, é bem interessante. Então, você consegue, de uma maneira prática, né, de uma maneira eficiente, trabalhar, manipular dados, de uma maneira que você consegue ter uma visão geral, de uma maneira bem confortável, em algo mais compacto, né? Então, essa é a vantagem de ter dados agrupados, em vez de trabalhar com dados não agrupados, que seriam todos os dados originais da pesquisa espalhados, seria muita informação. Então, aguardo vocês no nosso próximo podcast. Forte abraço a todos e até a próxima.